Convido as crianças que venham aqui à frente. As nossas crianças. Tudo bem, cara? Oi. Crianças, imagine uma história aqui comigo. Imagine que você esteja ali no Parque Ibirapuera. Você está com seus amigos, vocês estão brincando, e está naquele momento mó legal, brincadeiras, até que os pais dos seus amigos começam a chamar eles, falam, vamos embora. Aí um amigo vai embora, aí outro vai embora, e a outro vai embora. Aí você percebe que ficou só você. Aí você olha para os lados, procura seus pais, cadê seus pais? Ué, cadê meu pai? Cadê minha mãe? E aí você, naquele parque daquele tamanho, começa a ficar meio com medo. Você está só. Você não acha mais seus pais e sua mãe. Eles estão não sei aonde. Até que você olha assim distante, você vê eles vindo com uma água de coco na mão assim, e aí você fala, ufa, encontrei meus pais. E aí você vai correndo e abraça ele. Aquele momento de desespero que você estava ali, porque você não tinha visto seus pais não estavam próximos, se torna um momento de alegria, de segurança, porque você reencontrou seus pais naquele momento. Sabe o que a gente chama isso? Esse reencontro? É vocês entenderem os pais de vocês naquele momento como um refúgio onde vocês podem escorar a sua cabeça, onde vocês podem trazer aquele momento de dor, de confusão, agora encontrando uma resposta para aquela situação. Hoje nós vamos ver no Salmo 90 um refúgio muito melhor que os nossos pais. Não é que nossos pais não sejam bons, são todos bons, mas um refúgio muito melhor que eles, que é o nosso Senhor. O nosso Senhor é um refúgio que nós vamos ver algumas características. Eu ia dar spoiler aqui, não vou não. Nós vamos ver algumas características do refúgio que o Senhor pode dar para a gente. E eu quero que vocês prestem atenção. As crianças de 7 a 9, é isso? 7 a 9, vai lá atrás depois pegar a pranchetinha para anotar. E os outros prestem atenção. E aquilo que vocês não conseguirem entender, pede para o seu papai, para a sua mamãe, para explicar, que eles vão estar prestando atenção também, e eles se ajudam na explicação, tá bom? Vamos orar neste momento? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós estamos aqui em Tua casa junto com o Teu povo. E aqui à minha frente estão os filhos da aliança. Nós pedimos que o Senhor fale ao coração deles, assim como a nós, que estaremos ouvindo, nós adultos. Que eles tenham mente aberta, que eles tenham a atenção devida para ouvir da Tua palavra. E nós rogamos também que o Senhor use os pais na educação desses filhos, para que eles cresçam no caminho do Senhor e para a glória do Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem voltar para os lugares e de 7 a 9 pegar a pranchetinha lá no fundo. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria poder voltar aqui neste púlpito para trazer a mensagem. Espero que dessa vez sem alguma visita inesperada, sem surpresas, né? Para quem não estava aqui, a última vez que preguei, nós tivemos um visitante inesperado no final, um argentino que começou a falar aí, mas graças a Deus, deu tudo certo. Quando o Jader falou Jorge ali, eu até fiquei meio com medo. Mas eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 90. Nós leremos todo este Salmo. Salmo 90. Salmo 90. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Salmo 90, diz assim a palavra de Deus. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo,
De eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Esteja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Façamos mais uma oração neste momento. Pai Santo, o teu livro foi aberto e lido, e nessa hora nós pedimos a iluminação do Senhor, para que nós de fato aprendamos aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Use a vida do teu servo para que ele seja boca do Senhor nesta manhã e que nós saiamos daqui diferente de como entramos, porque a tua palavra é viva e eficaz e tem poder para transformar a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Conta-se que na entrada da grande catedral de Milão existem 3 portas. Uma porta lateral que tem em cima dela uma coroa de flores entalhadas e embaixo escrito: tudo o que agrada dura apenas um momento. Do outro lado, a outra porta lateral, tem uma cruz entalhada e embaixo a escrita: tudo o que aflige dura apenas um momento. Mas a grande porta, a porta central e a maior delas, está somente escrito o dizer que somente as coisas eternas são importantes. O que essas 3 portas, ou o que esses dizeres querem nos informar nessa catedral? Eles querem nos mostrar que tanto as coisas ruins, ou as coisas boas, quanto as coisas ruins, são momentâneas. Elas passam. Somente aquilo que é eterno que deve nos importar. E nós sabemos que o que é eterno nós encontramos por meio da palavra de Deus, que é o próprio Deus. E o Salmo 90 é um salmo onde Moisés nos traz essa ideia de olharmos para a eternidade do Senhor e vermos quem Ele é e quem nós somos, ou onde nós estamos vivendo, coisas passageiras diante de um Deus eterno. Mas antes de entrar propriamente nos Salmos, é importante nós fazermos um pouco um contexto do livro dos Salmos. Para que os irmãos, creio que todos aqui já sabem, mas o livro dos Salmos é uma coletânea de salmos, de cânticos, que foram compilados para o povo de Israel, para que eles cantassem em determinadas situações. E esse livro dos Salmos foram divididos em 5 livros. 5 livros que o compilador tentou aglutinar temas únicos em cada um destes livros. E nós vemos essa divisão da seguinte maneira: se nós formos ilustrar o tema de cada livro, seria o livro 1, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41, o tema central seria a confrontação, ou seja, salmos de confrontação. O livro 2, que vai do Salmo 42 até o 72, são o tema de comunicação, o povo falando com Deus, Deus falando com o seu povo. Então, uma comunicação. O livro 3, que vai do Salmo 73 até o 89, o tema é devastação. É o povo abrindo o coração e mostrando como está a situação, totalmente desolada. Mas o livro 4, que o salmo que nós lemos é o primeiro, o Salmo 90 até o 106, o tema é amadurecimento.
Depois do momento turbulento, do momento devastador, vem um amadurecimento. E o livro 5, do 107 ao 150, o tema é consumação, ou seja, o que acontece no final das coisas. E é interessante que essa maneira de compilar tem um sentido divino nisso. Não foi feito de qualquer maneira. Porque se os irmãos observarem, os 3 primeiros livros falam de momentos desafiadores, momentos turbulentos, de desafios. E o Salmo 90, que abre o livro que vai trazer um pouco mais de amadurecimento, é um salmo que vai nos convidar a olhar em primeiro lugar. O início do livro é falar, apesar do momento ser turbulento, apesar do momento ser de dificuldade, saiba que você tem onde olhar algo eterno, algo que você pode confiar, ou alguém que você pode confiar e descansar. Todo esse conflito, toda essa angústia, todo esse desafio que você está vivendo. Então, o Salmo 90 aqui é de forma divina, usado para nos encorajar, nos convidar a olhar para um refúgio que é o Senhor. E por isso é o tema da nossa mensagem, um convite para vivermos no refúgio do Senhor. Este salmo nos convida, nos chama a olharmos para esse refúgio e vivermos nele, presbiterianamente falando, por 3 verdades que esse salmo nos ensina, ou 3 características deste refúgio que é o Senhor. E o primeiro deles é, nós devemos viver nesse refúgio que é o Senhor, sabendo que esse refúgio é eterno. Para as crianças que estão anotando aí, lembre-se dessa palavra. O refúgio do Senhor é eterno. Grife aí, eterno. E nós vemos isso do verso 1 ao verso 6. Como eu disse, é uma oração. Moisés está fazendo uma oração ao Senhor e ele inicia a oração dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A primeira parte da oração é Moisés olhando para o Senhor e falando: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E aqui, se nós formos olhar para a história de Moisés, ele tem uma propriedade para falar sobre gerações. Primeiro porque Moisés, e o contexto diz, nós entendemos que aqui Moisés já está no final da sua vida, ele está próximo da chegada à Terra Prometida, e na história a gente sabe que ele não entra, ele morre antes, mas ele está nesse final da vida. E Moisés, estando nesse cenário, ele, olhando para trás, ele recorda que ele viu uma geração inteira morrendo no deserto por conta do pecado. Se os irmãos lembram lá no Monte Sinai, quando o Senhor fala com Moisés, ele desce, o povo está adorando o bezerro de ouro. Deus fala que esse povo não entraria mais na terra por conta da consequência do pecado deles, mas eles morrem durante o deserto, mas, ao mesmo tempo, uma outra geração nasce no meio do deserto. Moisés vê uma geração morrendo, uma geração nascendo. E em todo esse percurso, ele vê o Senhor sendo o refúgio dessas gerações. Mas não somente isso. Se os irmãos lembram, Moisés também é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Para os adolescentes, o nome é Pentateuco. Aí, estão aprendendo na escola dominical. Os 5 primeiros livros da Bíblia, onde conta a história do início do povo de Deus e de gerações que nasceram, cresceram, morreram, e em todas elas, Moisés entende que o Senhor é o refúgio para o seu povo. Por isso ele inicia sua oração falando: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Geração ergue, geração cai, e o Senhor tem sido refúgio. Aqui, Moisés está mostrando que, apesar de gerações terem começo e fim, o Senhor é eterno. Mas não somente isso, o verso 2 ele ainda enfatiza mais essa ideia, quando ele diz: antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés aqui agora ilustra, e esse é um salmo muito ilustrativo por Moisés, ele ilustra essa eternidade falando: antes que existisse mundo, antes que o monte nascesse, antes que o monte fosse criado, tu já era Deus, tu é Deus. Ele mostrando que a criação é apenas obra das mãos de um Deus eterno. E ele traça essa linha de eternidade, ou essa linha de tempo, falando: de eternidade a eternidade tu és Deus. Aqui parece um pouco que Moisés meio que viajou, porque eternidade já é eterno, não tem começo nem fim. Então, porque de eternidade pressupõe um começo e outra eternidade o fim? Ele está querendo mostrar, enfatizar, tamanho é Deus diante de nós. Nós não conseguimos mensurar o início da eternidade, porque não tem, e nem o fim dela. E ele fala:
isso é pouco, Deus é muito mais eterno que isso. Então, de eternidade, eternidade, a quantidade de tempo que você quiser mensurar, você não consegue entender quem é esse Deus, porque ele é eterno. Ele é um Deus eterno e nós somos finitos. Nós somos finitos. Mas você pode se perguntar, por que Moisés faz isso? Por que Moisés inicia destacando essa eternidade de Deus? Para ele contrastar com o homem, ou quem é o homem. E ele faz isso a partir do verso 3. Quando ele diz, primeiro ele mostra quem é o Senhor. O Senhor é um Deus eterno que tem sido refúgio do seu povo de geração a geração. Ele é esse Deus. Agora, quem é o homem? E ele diz no verso 3, tu reduz o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Primeira característica que Moisés diz aqui é que o homem é pó. Ele veio do pó, por isso que a ideia aqui, essa ideia de tornai-vos filhos dos homens, ele quer rememorar Gênesis 2:7, quando ele faz ali a criação do homem, ou quando o homem vem do pó, aqui ele está querendo rememorar isso. O homem veio do pó e voltará ao pó. Ou seja, o homem tem finitude. O homem nasce e o homem morre. O homem é frágil diante do Senhor, porque ele é do pó. Ele vai voltar ao pó. Mas não somente isso. Ele traz outra característica. Além do homem ser frágil no sentido que vem do pó e volta ao pó, ele é um homem breve. Ou seja, a sua vida é breve. E ele faz esse contraste dizendo no verso 4, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Aqui Moisés usa um período de tempo longo aos olhos dos homens, 1000 anos, contrastando com um período curto aos olhos de Deus. É como se Moisés estivesse dizendo assim, pensa aí, 3025, onde você vai estar? Eu acho que aqui ninguém vai estar aqui, né? 1000 anos. Sabe o que é isso aos olhos de Deus? 24 horas, como um dia. Aí Moisés fala, não, peraí, 24 horas ainda é muito. Sabe o que é 1000 anos aos olhos de Deus? É como 3 horas, que é uma vigília da noite. A vigília da noite durava as 3 horas. Está falando, sabe aquilo que você pensa que é muito tempo, que é 1000 anos, de fato, aos olhos humanos é muito tempo? Aos olhos de Deus é como se fosse 3 horas. O que Moisés quer ensinar aqui? A vida do homem é breve aos olhos de Deus. Por mais tempo que eu penso que eu viva aqui, e alguns nós só conhecemos que vivem até 100, mais tardar uns 105 anos aí, é muito tempo. Isso aos olhos de Deus é quase nada. Por quê? Porque o homem é breve aos olhos de Deus. Moisés faz esse contraste. Deus é eterno, o homem é frágil, o homem é breve. Mas ainda uma terceira característica do homem, que o homem não tem controle da sua vida. E ele faz isso no verso 5 e no verso 6, quando ele diz, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Aqui Moisés usa 3 ilustrações para falar como o homem não tem controle da sua vida. Primeiro, o controle da sua história. Ele está querendo dizer, você não tem um controle da sua história, assim como você não tem um controle de uma torrente de água. Imagine, essa ilustração é muito mais próxima aqui de São Paulo, porque, como eu vim do Mato Grosso, a gente sempre vê, início de ano, quando vem o período de chuvas, aqueles morros sendo... aquelas casas que estão no morro sendo derribadas por conta da água, né? Então imagine você mora numa daquelas casas e você começa a ver a chuva forte, sua casa cedendo e você com um ato heróico vai à frente dela e fala assim, eu vou segurar minha casa para que ela não caia. E você fica ali. Pergunto, você vai conseguir? Você é mais forte que a força da natureza empurrando aquela casa para baixo? Mas ele está usando esse exemplo, ele falando, a sua vida é assim, você não tem controle da sua vida nesse sentido. E ele ilustra falando, sabe qual é o controle que você não tem mesmo? Sobre a morte. Por isso que ele diz, a vida do homem é como um sono. Ou seja, você dorme, você sonha. Ao acordar, o que acontece com o sonho? Ele acabou. Você pode até lembrar dele no dia, mas o período do sonho dura apenas aquele período que você está dormindo. E por mais dormilão que você seja, os adolescentes aí dormem bastante, né? Vai durar apenas uma noite o seu sonho. Mostrando assim, Moisés está falando, a vida do homem é breve.
Ele não tem controle, inclusive, disso, porque a vida dele é como um sonho. Você está vivo, passa um pouco, você pode morrer. E ele ilustra ainda com a terceiro exemplo, o processo de vida usando o exemplo da relva. A relva nasce, ela floresce, e ele fala que isso tudo é de madrugada, ou seja, isso é muito rápido. Ela nasce, cresce, e à tarde o que acontece? Ela murcha e seca. É a vida do homem. O homem nasce, cresce, à tarde. Eu não vou falar que quando você vai ficando velho, vai ficando murcho, não é isso. A ideia é que você vai envelhecendo. E ao final da vida, o que acontece? Você morre. E o período é curto. De madrugada você nasceu. À tarde você já está morrendo. Moisés está ilustrando quem é o homem diante desse Deus eterno. Um homem frágil, um homem breve e um homem que não tem controle da sua vida. Mas por que ele faz isso? Porque, mais uma vez, ele está... O verso 1 é o foco aqui. Ele está fazendo com que a gente olhe para nós mesmos e entendemos quem nós somos, frágeis, necessitados, não temos controle da vida, e olhamos para quem é eterno, para aquele que tem um controle, conduz toda a história de geração a geração. Desde o início do mundo. Aliás, antes que o mundo se formasse, ele já era Deus. E é nele que nós devemos confiar e descansar a nossa vida. E aqui fica uma lição para nós. Muitas vezes nós olhamos para o nosso contexto e pensamos que nós somos os donos, os controladores da nossa vida. E nós vivemos uma geração que tem incentivado muito isso. Que você só precisa destravar a chavinha, só modular o seu mindset, e você, por si só, consegue fazer todas as coisas? Sabe de uma coisa? Apesar de você querer fazer essas coisas, no final você não tem controle de todas elas. Você precisa buscar aquele que te dá o controle de todas as coisas. Buscar o Senhor e refugiar nele. Eu usei um exemplo aqui, e abro um parênteses, é muito difícil fazer essas histórias para criança, tá? O Valdeci faz isso com habilidade. Quando eu fiquei matutando, falei, meu Deus, o que eu vou falar para esses meninos? Mas é difícil. O Jader sabe disso. Fecha parênteses. Mas o que eu contei aqui para as crianças é um exemplo simples, mas que pode ser ilustrado para nós. Muitas vezes nós planejamos muitas coisas, nós estamos vivendo a nossa rotina, mas aí a gente percebe, olha para o lado e fala, mas cadê o sentido de tudo isso? Cadê o sentido de eu viver a minha vida toda buscando recursos, eu viver a minha vida toda gastando por várias situações que no final eu olho para o lado e vejo que eu estou só? Isso é a vida do homem sem Deus. Por mais que você busque, por mais que você almeje, se você não tiver um refúgio eterno sendo o norte da sua vida, você vai se encontrar só no final. Por isso que Moisés aqui está nos alertando. Entenda quem você é. Você é necessitado, você é falho, frágil, mas você tem um Deus eterno onde você pode viver. E ele está nos convidando. A ideia é, venha até esse Deus eterno e se deleite nos benefícios que ele traz ao seu povo. Por isso, o convite do Senhor para vivermos no refúgio eterno é esse convite de vivermos descansando, vivermos buscando nele o nosso sentido da vida. Eu só quero deixar claro aqui que você não pode, eu não estou querendo dizer que você não possa buscar coisas para a sua vida, buscar estabilidade financeira, buscar conforto. Eu quero dizer que se você colocar a sua vida nisso, no final você não vai encontrar respostas. Você vai ficar confuso. Mas se você buscar nisso, refugiado no refúgio que é o Senhor, ancorado nele, isso tudo fará sentido para a sua vida. Mas a segunda lição que esse texto nos ensina, ou a segunda característica desse refúgio, que é o Senhor, é que além dele ser um refúgio eterno, ele é um refúgio justo. Crianças, justo. Segunda característica é que o refúgio do Senhor é um refúgio justo. Isso nós vemos do verso 7 ao verso 12. Após o Moisés ilustrar ou fazer esse contraste de quem é Deus, quem é o homem, Deus eterno, poderoso, criador dos céus e da terra, o homem, criação, frágil, limitado, que não tem controle da sua vida. Agora ele coloca este homem debaixo da ira de Deus. Ele faz isso do verso 7 ao verso 12. Ele ilustra o que é o homem, ou a realidade
do homem nessa terra. O homem está debaixo da ira de Deus. E aqui é um assunto, um tema bem interessante, porque às vezes nós não queremos falar muito ou não entendemos muito bem a ideia de ira de Deus. Que parece assim, como Deus, um Deus de amor, se ira. Primeiro que ira de Deus é um atributo, assim como o amor, a graça, a bondade de Deus são atributos. E nós devemos entender isso. Mas nós devemos entender a ira de Deus. Porque muitas vezes a má compreensão é porque nós tentamos encaixar a ideia de ira de Deus na nossa ótica de ira. E muitas vezes a nossa ira é pecaminosa. Tiago vai tratar isso lá na carta dele. Porque se nós iramos com motivações erradas, isso é pecado. Mas agora, se nós iramos com motivações certas, isso é um atributo que Deus comunica a nós e nós podemos ter esse atributo. Mas o que seria essa ira correta? É a ira contra o pecado. Deus se ira com a transgressão da sua lei. Ou seja, todas as vezes que o homem transgride a lei do Senhor, a ira do Senhor é manifesta sobre ele. Por isso que Moisés vai falar aqui no verso 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Moisés está falando, essa é a situação do homem diante de Deus. O homem está debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque ele pecou contra o Senhor. E Moisés faz isso com o uso desses dois verbos, consumidos e conturbados, esses dois termos. A ideia do consumidos é literalmente, eu estou totalmente acabado. Se eu não tenho força para fazer mais nada. É como o seminarista no final do semestre. Não tenho força para fazer mais nada. Estou completamente acabado. E o termo conturbados era um termo usado para guerras quando o exército enfrentava a derrota total. Ou seja, nós perdemos e nós não temos forças nem para sair do lugar onde a gente está. É completamente assim. Eu estou inapto a fazer qualquer coisa. Eu não tenho força nem para me levantar depois da derrota. O que Moisés está ensinando aqui? Ele está ensinando um termo que nós chamamos na teologia, a depravação total do homem. O homem é morto no seu delito e pecado. O homem, por si só, não consegue fazer nada para satisfazer a ira de Deus. O homem, por si só, ele é miserável pecador. E o que ele merece de Deus? É a ira por conta disso. A única coisa que o homem merece do Senhor é a ira por conta do pecado. Você não tem forças por si só para fazer algo que agrade a Deus. Por quê? Você nasceu na iniquidade, você nasceu em pecado. Em pecado você vive, humanamente falando. E aqui Moisés está ilustrando isso. E Moisés vai dizer que, além do homem estar nesse cenário, debaixo da ira de Deus, sem conseguir fazer nada, ele mostra que, apesar disso, o homem ainda esqueci a palavra? É incoerente diante de Deus. Voltou a palavra. O homem é incoerente diante de Deus. Quando ele diz no verso 8, quando ele diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Eu acho legal o que Moisés faz aqui. Ele quer dizer, sabe, você tem aquele pecado de estimação. Você esconde todo mundo. Ninguém sabe. Ninguém sabe que você peca aqui. Mas sabe o que é isso diante de Deus? É como se Deus pegasse uma lâmpada assim, pegasse seu pecado e colocasse perto dela. Diante dele você não esconde. Você pode esconder dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa, do seu chefe, até dos pastores. Você pode esconder até do Jader. Mas diante de Deus está o quê? Está visível. Aqui, Moisés está falando, olha como o homem é diante de Deus. O homem tenta fazer muitas coisas e coisas erradas, que é a transgressão da lei, e tenta acobertar. Mas diante de Deus você não consegue fazer isso. Você pode fazer diante de homens. Você pode fazer. Mas diante de Deus está sobre a luz do rosto dele. Aqui ele mostra, olha como é você, olha como sou eu, miserável pecador. Nós tentamos negligenciar, nós tentamos dar um jeitinho para que a nossa vida seja aparentemente aceitável, mas esquecemos de olhar para o Deus Todo-Poderoso, que antes de que eu e você existisse, ele já era Deus. Ele sabe, ele conhece o mais íntimo do seu coração. E após ele mostrar essa
incongruência do ser humano diante do Senhor, ele agora observa como é a vida do homem debaixo da ira de Deus. E ele diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou havendo em vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui Moisés fala, uma vida sem Deus, ou uma vida em pecado, é vivida debaixo da ira de Deus. E ela faz assim, ó, passa rápido. É como um breve pensamento. Vida desfrutada apenas debaixo da ira santa de Deus, e ela vai passar assim, ó, como um vento. Ele relembra o que ele disse lá da brevidade da vida do homem. Agora ele fala que essa brevidade ainda é passada sobre debaixo da ira de Deus. E ele ilustra, né? Dizendo, a nossa vida sobe a 70 ou havendo vigor a 80. Para quem está mais próximo disso, caso do Gessé, que está quase chegando, ele sabe muito bem isso. O que é essa ideia de quase 80? A ideia é, por mais que na lógica humana é muito tempo, 80 anos você já viveu bastante tempo, isso é um breve pensamento. Isso é muito rápido diante de Deus. E aí ele olha para trás e fala, tudo que nós desfrutamos desses 80 anos bem vividos foi canseiro e enfado. Desfrutamos só coisas que são ruins diante de Deus. Mas aqui eu quero que você perceba algo importante. Quem Moisés está falando aqui é do homem sem Deus. Um homem natural, nós sem Cristo. Esse é o nosso resultado. Se nós não tivermos uma vida nos refugiando ao Senhor, vivendo aquilo que Ele quer de nós, este é o resultado. Vivemos debaixo da ira do Senhor. Mas só dei esse pincelês aqui, que lá no final vocês vão entender por que eu disse isso. Mas no final do verso 11, Moisés aqui faz uma indagação. Ele diz, quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Moisés fala, olha, estou vendo o cenário é, não tem como eu fazer nada para agradar o Senhor. Não tem como eu fazer nada para satisfazer essa ira do Senhor. E agora? O que eu faço? Quem conhece a ira do Senhor para saber o que eu devo fazer para agradá-la? Moisés se rende diante do Senhor e fala, Deus, eu não sei o que faço. Não sei agora o que fazer. E no verso 12, que nós vamos ver no terceiro ponto, agora ele vai exclamar. Melhor, é agora que a gente vai ver. Ele exclama, sabendo que eu não sei nada, não sei como viver nesse dia, não se viver nessa vida, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio. Moisés se rende ao Senhor e fala, eu por mim mesmo não consigo fazer nada. A única coisa que eu consigo fazer é manifestar a ira do Senhor. Então, Deus, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio. Talvez você já tenha ouvido esse versículo em aniversário. Festa de aniversário usa muito esse versículo. Ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Mas o contexto é esse. Eu não sei viver nesse mundo a não ser manifestando a ira de Deus. Então, Deus, me ajude. Me ensina a contar os meus dias. Ou seja, me ensina a viver nesses dias de forma que agrada o Senhor. Esse é o pedido de Moisés aqui. Mas lembre-se, esse pedido está diante de uma ideia de lembrando que Deus é justo. E Moisés está falando, para que eu saiba viver nesses dias, ou que eu saiba viver contando os meus dias nessa terra, eu preciso entender isso, que Deus é justo. E aqui fica uma lição para nós. Não pense que as suas atitudes pecaminosas ou a sua vida de pecado diante do contexto onde você está vivendo, isso ficará impune diante de Deus. Lembre-se, em Cristo você foi livre da condenação do pecado. Você não vai mais desfrutar das consequências do pecado, que é a morte eterna. Em Cristo nós temos, sim, a salvação, mas as consequências das suas atitudes pecaminosas nessa terra, Deus te pedirá contas, porque Ele é justo. Então lembre-se, eu vivo minha vida de pecado de segunda a sexta. Não, de segunda a sábado. Aí no domingo eu venho à igreja. Eu venho até na IBD, porque eu sou crente.
venho na EBD, fico para o culto, beleza, zerou os pecados, segunda de novo, começo a fazer tudo de novo. Isso é você sendo negligente ao ensino do Senhor. O Senhor está dizendo, Moisés, por meio de Moisés, o Senhor é justo. O Senhor requererá daqueles que praticam a iniquidade, sabendo que é iniquidade. Aquele que pega o pecado e esconde, pensando que está escondendo de todo mundo, a luz de Deus ele está visível. Então lembre-se disso. Sua vida precisa ser uma vida de santidade, porque você está à luz do Senhor. E Ele é um Deus justo e requer de você uma vida de santidade. Não pense que, por mais que você esconda, até dos pastores, até do Valdeci, se você esconde o Valdeci, você acha que está imune? Diante do Senhor, ela está evidente. E Ele requererá isso de você. Por isso, esse convite ao refúgio é lembrando que esse refúgio é um refúgio justo. E nós podemos fazer assim como Davi, em sua história, quando ele peca contra Batseba, e após o pecado, ele confessa ao Senhor. Talvez você viva um momento em que esteja passando assim. Convido você a fazer como o Davi fez. E é interessante na história que Davi faz isso, e há uma questão ali muito, muito importante, nós entendemos. Que quando ele vai no Salmo 51 confessar o seu pecado, ele diz: pequei contra ti somente. E a gente para e percebe, mas espera aí. Davi não pecou somente contra Deus. Davi pecou contra Batseba, contra Urias, contra o povo, porque ele era rei do povo, representava o povo. E todas essas pessoas, inclusive o filho deste adultério, morre. Então todas essas pessoas foram impactadas com o erro de Davi. E Davi diz: pequei contra ti somente? Por que Davi confessa dessa maneira? Porque ele entende que pecar é você pegar aquilo que é de Deus e usar contra ele. Davi não está querendo dizer que as consequências, os erros que ele teve, não tiveram ações na vida daquele povo. Ele entende que, antes de tudo, ele pecando era uma transgressão contra Deus. Ele pegou aquilo que é de Deus e usou contra ele. Então, você precisa entender isso. Se você vive uma vida de pecado, você está fazendo isso. Deus te dotou de dons e talentos, Deus te deu uma família abençoada para que você viva para a glória dele dentro dela. E você está pegando isso e usando contra Deus. É uma ofensa ao Senhor. E lembre-se, Ele é justo. Ele requererá isso de você. Mas faça como Davi, que no início do Salmo ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Ao invés de você continuar vivendo nessa vida de pecado, eu convido você a viver uma vida de arrependimento diante do Senhor. Busca Ele e fala: Deus, tem compaixão de mim. Nós vamos ver que Moisés faz isso no Salmo, mais à frente. Mas faça isso. Deus, tem compaixão de mim. Trata o meu coração, não deixe que eu viva essa vida dupla de que domingo eu sou uma coisa, mas durante a semana eu tento esconder tantas coisas erradas. Abra o seu coração diante dele e viva uma vida de santidade, sabendo que ele é um Deus justo. Mas em terceiro e último lugar, o convite a vivermos no refúgio do Senhor, sabendo primeiro que Ele é eterno, sabendo que Ele é justo. Em terceiro lugar, sabendo que o refúgio é misericordioso. Criança, essa palavra é grande, mas pede ajuda para os pais aí. Misericordioso. Sabendo que o refúgio é misericordioso. Nós percebemos que no verso 1 ao verso 12, Moisés está com um tom de reflexão. Ele entende quem é Deus, ele entende quem é o homem debaixo da ira de Deus. Ele faz uma reflexão, uma síntese disso. E agora, do verso 13 em diante, ele muda o tom. Agora ele começa a pedir ao Senhor. Lembre-se que é uma oração. Ele primeiro faz a maior parte adoração, uma reflexão, e o finalzinho ele começa a pedir. Que fica uma lição para nós. Muitas vezes a nossa oração seria assim, se fosse escrita, verso 1. Deus Pai, obrigado por todas essas coisas. Verso 2 até o 79, só pedidos. A gente é muito pedinte e nós paramos pouco para refletir, para adorar ao Senhor. Moisés ensina até isso aqui. Se você perceber, a maior parte da oração dele é uma reflexão, é a adoração, e a menor parte é ele pedindo coisas ao Senhor. Então,
Moisés nos ensina até mesmo como orar aqui nesse sentido. Mas você vai perceber que a partir do verso 13 em diante, ele faz uma série de pedidos. E o primeiro pedido de Moisés é clamando a misericórdia de Deus para com ele. Lembre-se, ele acabou de dizer: Deus, eu não sei viver, eu não sei contar os meus dias, me ensine nisso, me ensine a isso. E ele diz: me ensine isso, demonstrando ou aplicando a tua misericórdia na minha vida. Quando ele diz no verso 13: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. E a ideia aqui de voltar é ele falando: Senhor, lembre da aliança que o Senhor fez com o teu povo. Esse termo Senhor, talvez na sua Bíblia esteja em letras maiúsculas, é o nome de Deus usado para se referir à aliança. Nós conhecemos como Yahvé, Yahweh, aí depende da sua variação do hebraico. Mas é o termo Yahvé, que sempre se relembra a aliança que Deus fez com o seu povo. E essa não é a primeira vez que Moisés clama ao Senhor assim. Como eu disse lá no início, quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei e vê o povo adorando o bezerro de ouro, Deus fala com Moisés: eu vou exterminar esse povo. Esse povo está pecando contra mim. E Moisés chega ao Senhor e fala: Deus, lembra da aliança que o Senhor fez com Isaac, com Abraão, com Jacó, e tem compaixão do seu povo. Ele está relembrando aqui. Essa compaixão é Deus tendo misericórdia, não aplicando aquilo que eles mereciam, mas aplicando a misericórdia do Senhor na vida deles. E é isso que nós desfrutamos. E é isso que nós podemos pedir. Debaixo da ira de Deus, nós não devemos viver desesperados. Não, nós temos onde nos refugiar, num Deus de misericórdia. E nós podemos recorrer a Ele pedindo: Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha família. Me ajude a viver em conformidade com o Senhor. O segundo pedido que ele nos mostra no verso 14 é que ele clama por saciedade encontrada só no Senhor. A ideia aqui é: Deus, deixa meu coração cheio do Senhor. Não deixe que meu coração viva cheio dessas coisas que o mundo tenta me oferecer ao ponto de me deixar desesperado. Não, deixa meu coração cheio de Deus. Enche meu coração das palavras do Senhor. Quando ele diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Moisés entendia que uma vida vivida debaixo da ira de Deus não tinha alegria. Ele deixa isso claro no verso 9, que a vida passa debaixo da ira de Deus e ela passa sim por causa da ira. Ele está aqui clamando ao Senhor: dê saciedade no meu coração para que eu viva uma vida que tenha alegria. E essa alegria só vem do Senhor. Uma lição aqui para nós. Ao invés de você deixar o seu coração cheio de porcarias que esse mundo oferece, nas redes sociais, nos vídeos e séries que você tem assistido, tire um tempo para encher o seu coração de Deus. Busque as coisas do Senhor. Nós vivemos um mundo que nos oferece tanta coisa barata. Eu costumo dizer porcaria barata. Que é vídeos de querendo nos oferecer coisas tão banais, de forma tão visível. Ao invés disso, encha o seu coração de Deus. Busque ao Senhor. Se alimente dele. A palavra de Deus está aqui para que você seja cheio de Deus. Então busque isso. Que eu tenho certeza que você terá mais alegria no seu coração. Porque essa própria palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é nela que nós encontramos força para lidar com a nossa vida, com as nossas situações diárias. Mas a terceira petição que Moisés traz no verso 15 é pedindo que os dias deles sejam vividos alegrados pelo Senhor. Quando ele diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto nos suportamos a adversidade. Ele está falando: Deus, que a tua alegria preencha o meu coração e eu saiba viver desfrutando dela. Alegria essa que está conectada com uma vida de santidade. Eu não consigo alegrar o meu coração no Senhor se eu vivo contrário ao que Ele me ensina. Por isso que, está ligado, eu preciso viver não mais com a minha vida de pecado ativa, mas sim buscando a santificação no Senhor, para que aí sim eu desfrute da alegria que o Senhor proporciona para o seu povo. E por fim,
verso 16 e 17, ele pede que a glória do Senhor seja refletida sobre o seu povo. Entendendo que o Senhor tendo compaixão do seu povo, o Senhor saciando o seu povo com ele mesmo e alegrando os dias deles, eles podem sim refletir essa glória na sua vida diária e demonstrar a graça do Senhor nas suas ações. E aqui, irmãos, é um desejo que eu tenho a todos nós, que nós, ao sairmos daqui, manifestemos a glória do Senhor em nossas ações. Que ao sair daqui, dentro da sua casa, a glória do Senhor seja manifesta ali. Que a graça do Senhor seja efetivada, seja manifestada por meio das suas ações. Onde você estiver, na faculdade, na escola, no seminário, no seu trabalho, que onde você estiver, a graça de Deus seja manifestada. Não deixe que a ira, que a inveja, que as palavras torpes, que a mentira seja manifestada por meio da sua vida. Antes, que a graça de Deus, a glória dele, seja manifestada por meio das suas ações. E é isso que Moisés diz: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do nosso Deus e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Lembrando que essa manifestação dessa graça de Deus na nossa vida é a manifestação de um Deus de misericórdia. Assim como Deus foi misericordioso para com você, você seja misericordioso para com o seu próximo. Você manifeste essa misericórdia para o próximo. Por isso, o Moisés nos ensina 3 maneiras de desfrutarmos de vivermos nesse refúgio que é o Senhor. Sabendo que ele é um refúgio eterno, sabendo que ele é um refúgio justo, sabendo que ele é um refúgio misericordioso. Mas, para concluir, irmãos, eu quero lembrá-los que Moisés desfrutou desse refúgio, sim. Ele fala isso daqui porque ele entendia e vivia isso daqui. Mas nós sabemos que esse refúgio se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdades. E vimos a glória como a glória do unigênito de Deus. Cristo Jesus é esse refúgio eterno que nós podemos descansar. Cristo Jesus é um refúgio eterno porque a Bíblia diz que lá em Gênesis ele se estava presente. No façamos a terra, façamos os homens, ou no haja luz, o verbo ali era a própria representação de Cristo Jesus. Esse verbo se encarnou em favor de nós. Nós sabemos que Jesus é justo, porque, como eu disse, nós não sofremos mais a condenação pelo pecado, porque numa cruz ele pagou o preço por nós. E por meio desse sacrifício que ele fez na cruz por nós, nós temos sim a possibilidade de desfrutarmos da misericórdia de Deus. Cristo Jesus é o nosso refúgio misericordioso, porque ele mesmo diz para nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É nele que nós encontramos a misericórdia para a nossa vida. E em Cristo Jesus nós desfrutamos desse refúgio. E nós somos convidados a desfrutarmos, a descansarmos nesse refúgio eterno que é o Senhor. Mas eu quero te dizer que se você está aqui nessa manhã e não conhece ainda este refúgio que é o Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer que hoje é um dia que você pode sim se entregar, render-se ao Senhor e falar: Deus, faça morada no meu coração e transforme a minha vida para que eu desfrute desse refúgio. Mas também, se você já conhece o Senhor, você já tem uma vida e sabe quem é o Senhor na sua vida, e tem vivido contrário às verdades que nós vimos aqui, eu convido que você reflita sobre o que você tem vivido, como você tem vivido, e peça perdão. Sabe de uma coisa? Você encontrará a misericórdia do Senhor manifesta na sua vida, e você pode sim viver esse refúgio do Senhor. Eu quero orar neste momento, depois eu passo a palavra para o reverendo Jader. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui diante da Tua palavra que foi exposta e nós agradecemos porque o Senhor, por meio de Cristo, nos dá a oportunidade de vivermos neste refúgio. Refúgio eterno, refúgio justo e misericordioso. Nós louvamos pela obra de Cristo Jesus que nos capacitou e nos possibilitou de desfrutarmos plenamente disso. Nos ajude neste momento a vivermos com a nossa vida, de fato, buscando o Senhor e vivendo em conformidade com aquilo que o Senhor nos pede ou nos exige,
para que em todas as nossas ações, em todos os nossos atos, nós reflitamos a graça do Senhor. Se tem em nosso meio pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor trabalhe na vida deles. Que o Senhor confronte os corações e faça a tua obra, Pai. Mas aqueles que já são do Senhor e que têm vivido de forma que não agrada o Senhor, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia do teu povo e nos ajude a vivermos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.